Fala, fiel, um ótimo sábado para todos. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações aí do Coringão que joga neste domingo contra a equipe do Palmeiras nesse derby na Neoquímica Arena. Estou trazendo um corte dessa preparação do Timão para essa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos com o vídeo. Agora é hora de conferir como estão os times para esse jogão. O Corinthians vai ter toda a cavalaria. O Corinthians e a preparação para o derby do final de semana contra o Palmeiras. E expectativa que ficou ainda maior por conta da vitória diante do Capivariano, uma vitória segura pelo Campeonato Paulista. Aliás, mais uma vez o Corinthians passou sem sofrer gols. Segunda partida consecutiva, consolidando o sistema defensivo sob o comando do técnico Dorival Júnior. A meta do Corinthians agora é começar mais um ano positivo em derbys, em clássicos. Em 2025, o Corinthians inegavelmente saiu melhor do que o Palmeiras, não só nas conquistas de títulos, mas também nas vitórias contra o rival. Mas como nem só de notícias boas podem viver os torcedores, o Corinthians teve confirmação de lesões. Nesta sexta-feira, o atacante Caio César, que acabou de ser contratado, teve constatado um problema no músculo posterior da coxa direita e vai ficar de fora por um tempo indeterminado. O clube não quis confirmar quanto tempo vai precisar o Caio César para se recuperar dessa lesão. Mesma condição para o lateral Hugo, que também saiu do jogo contra o Capivariano machucado, tem um problema no menisco do joelho direito, vai precisar passar por cirurgia, também não se sabe por quanto tempo. O lateral, que se tornou reserva, Matheus Bidu, titular na esquerda, estará fora. E o Corinthians agora espera pelo menos ter boas notícias no setor ofensivo. Garro cada vez atuando mais, pode ser titular no Clássico, quem sabe. Dorival Júnior falou sobre isso, que espera cada vez mais contar com o argentino, sempre muito decisivo com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele vem evoluindo, vem ganhando minutos importantes, eu não tenho dúvidas que ele vai atingir as suas melhores condições. Teria condições de jogar 90 minutos, só que nós temos um jogo muito importante no final de semana. Eu tentei dar uma preservada para que nós possamos ter toda a equipe em condições de poder fazer uma grande apresentação. Dorival pode ganhar mais um retorno em breve para o meio-campo. A gente está falando do volante José Martínez, que não se apresentou desde o dia 3 de janeiro, ficou aí preso, retido na Venezuela, porque estava sem possibilidade de colocar mais carimbos no passaporte, precisava emitir um novo passaporte e, em virtude de tudo que aconteceu com a intervenção norte-americana na Venezuela, alegou e disse à comissão técnica e à diretoria que não estava conseguindo voltar ao Brasil para exercer o seu trabalho normalmente. Os dirigentes corintianos até entendem o contexto que levou a essa intervenção norte-americana e, portanto, impedindo o Martínez de seguir o rito normal do seu trabalho depois das férias, mas há um entendimento por algumas alas da diretoria do Corinthians de que a situação do passaporte poderia ter sido resolvida antes para evitar esse conflito. Portanto, vai ser uma questão que a diretoria, a comissão técnica e o Martínez vão ter que conversar nessa volta ao Brasil, mas ele, todavia, postou uma foto com a bandeirinha do Brasil, informando a torcida e a todo mundo que estava voltando. Notícias também do mercado da bola do Corinthians neste começo de final de semana. Matheus Donelli foi emprestado ao Al-Shabaab Al-Ahli dos Emirados Árabes Unidos até o meio do ano. O jogador perdeu espaço depois que Felipe Longo se tornou o reserva imediato de Hugo Souza e Cauê da base também obteve destaque. O Corinthians se preparando para o derby de 2025. O primeiro, como será essa história entre Palmeiras e Corinthians nesta temporada 2026? 2025, o Corinthians se deu bem. Conseguiu uma boa vitória, né, em cima do Capivariano, que já deixou o Corinthians em boas condições novamente. Tudo bem, Gabriel? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Veloso? Boa noite para você, para a Beli, para o Lino, para o Beto, para todo mundo aí que tá ligado no Tá Na Área. É isso, né? Às vésperas de uma partida tão importante aí pro Corinthians, né? O primeiro confronto contra o Palmeiras dessa temporada. Uma vitória super importante no Campeonato Paulista. Uma vitória por 3-0 aí pela sexta rodada, né, contra o Capivariano, em uma partida que foi dos meninos, né, da base do Corinthians, né, foram 3 gols de jogadores da base, né, do Dieguinho, Guinegão e Kaique. Depois de um primeiro tempo aí que o Corinthians fez uma partida bem mais ou menos aí, de pouca criatividade, né, e até o Capivariano que teve essa chance aí em um gol que acabou sendo anulado, né, foi a chance mais perigosa aí do primeiro tempo, né, das duas equipes. Então o Corinthians ainda correu o risco de sair perdendo essa partida. E aí depois, né, com
a intervenção do VAR, o impedimento confirmado, e aí sim, no segundo tempo, o Corinthians melhorou bastante de produção. Esse foi o primeiro gol aí marcado pelo Dieguinho, né? Aproveitou ali uma sobra de uma jogada muito bem trabalhada ali pelo Matheus Bidu, pela esquerda, recebeu do Garro, tabelou com o Guinegão, e aí conseguiu fazer esse gol que abriu os caminhos para o Corinthians, né? Que continuou pressionando daí em diante, dominou a partida. Depois vieram os gols também do Guinegão, né, que marcou de cabeça em um cruzamento do Dieguinho. A gente vai ver agora aí esse gol marcado pelo Guinegão, né, nessa assistência do Dieguinho. O Dieguinho que fez o seu primeiro gol como profissional no Corinthians e ainda deu essa assistência. E aí depois saiu ainda o terceiro gol do Corinthians, né, numa jogadaça aí do Kaique, tabelando com o Memphis Depay e marcando o golaço, também o primeiro gol dele no profissional, né? Uma jogada que vai ficar marcada aí também na história desse jogador. Tá aí a imagem do golaço que o Kaique marcou, fechando o placar 3-0 e dando uma tranquilidade, né, pro Dorival Júnior, pertinho desse clássico contra o Palmeiras, considerando que o time entrou em campo, né, para esse confronto contra o Capivariano, com o time praticamente reserva. Só o Rodrigo Garro, né, dos jogadores que normalmente são titulares, começou jogando, isso porque o Garro não atuou como titular na partida da Supercopa, né, contra o Flamengo, e aí, em razão desse desgaste, né, do jogo de domingo e também de olho nessa partida contra o Palmeiras, o Corinthians entrou com esse time bastante modificado, mas saiu com mais 3 pontos, aí chegando a 11 e alcançando a 4ª colocação do Paulistão. Você sabe que eu já começo a botar em prova, em xeque, se de fato o Garro é um titular do Corinthians hoje, ou se ele é uma peça que pode ser titular com alguma frequência, mas não obrigatoriamente como o Corinthians teve tempos atrás. Eu já boto em dúvida essa titularidade dele, não sei vocês. É que o Corinthians se acostumou a jogar sem o Garro pelas ausências dele e acabou compensando, né? Nas ausências dele. O Bidon tá jogando pra caramba. E aí você... No ano passado, eu lembro que em vários momentos a gente falava que o Corinthians era um com o Garro, outro sem o Garro, né? O Garro parecia ser o jogador mais importante da história do Corinthians. Mas, de repente, a vida é assim, cara. Você deixa o lugar, o outro vai ocupando, as coisas vão acontecendo. Foi o que aconteceu com o Garro. Ninguém é insubstituível. E tem a questão física, né? Que ela é muito importante de ser analisada nesse momento. O Garro fez um 2024 fantástico. Foi o responsável um dos responsáveis por aquela arrancada histórica do Corinthians, né? Vira o retorno na zona de rebaixamento, muita gente dando como rebaixado e termina classificado por uma pré-Libertadores. Então é uma crescente impressionante e o Garro tem um papel muito importante nisso. Vira para 2025, não é o Garro de 2024. E acho que naturalmente a gente tem uma expectativa de voltar a ver, quem sabe, esse Garro de 2024. Eu acho que quando ele tá fisicamente bem, é um jogador que agrega e agrega muito. E aí a briga por titularidade, ela vai se acirrando jogo a jogo. Ela vai se acirrando de acordo com o momento que cada atleta está vivendo. Você falou, o Bidon está vivendo uma fase extraordinária. É um garoto ainda jovem, ainda tem uma curva de maturação pela frente, ainda vai evoluir. Vai oscilar bastante, é importante. E ainda vai oscilar, é natural. Ele não vai colocar todos os jogos debaixo do braço e resolver sempre. Ele tem aparecido cada vez mais com frequência nesse Corinthians como protagonista e ele tem hoje, talvez, como essa sombra, o Garro, né? Porque hoje o Bidon é o titular. Mas eu acho que é uma disputa saudável pro Dorival. O que fala também sobre os jogadores que o Dorival tem à disposição dele. Se em algum momento do ano passado a gente destacou a diferença abissal entre o time titular e o time reserva do Corinthians, a gente está vendo um Corinthians mais encorpado, né, que está se reforçando, já tá vendo ali o efeito do Marcelo Paes, né, organizando essa equipe do Corinthians. E quando você tem esses jogadores jovens ganhando oportunidades e entregando em campo, é a famosa dor de cabeça do bem. Ano passado, o Dorival só tinha dor de cabeça do mal, porque ele olhava e falava, eu não tenho o Yuri, eu não tenho o Memphis, eu não tenho o Garro, como é que eu vou fazer? Agora não, ele tem, por exemplo, o Garro, né, sofrendo ainda, né? Sofreu com muitas questões físicas no ano passado, mas acho que fisicamente bem. Um jogador que é importantíssimo, mas ele tem o Bidon. Na ausência de um, ele tem o outro. Isso é muito importante. Isso é importante até para um time que quer brigar por coisas maiores do que no Brasileirão, como foi se comparado aí a 2025. Você vê como é que é fascinante o futebol pela questão da oscilação, né? O mesmo Dorival com esse mesmo grupo
teve prestes a ser demitido no ano passado, assim, aí você vê, por baixa qualidade, assim, momento de futebol de alguns jogadores e até de alguns meninos que, como a Beli disse, preenchem o grupo, e que no momento que os meninos entram, jogam bem, você já tem outra perspectiva do grupo. Eu acho que o melhor Corinthians possível teria o Garro e o Bidon no time, porque você pode, o Garro, quando ele jogou bem, o Garro com sequência, que o Garro teve contusão, parou, e aí o menino vem bem, vem em sequência, o time se acostuma sem ele e vambora. Chegou a ficar na Espanha no ano passado mais de um mês, né, tratando dessa lesão dele. Aí foi voltando, ele foi ficando à disposição próximo da final, na final ficou no banco, o time é campeão sem ele, o Dorival tá certo. O moleque tá voando, mas imagina o Bidon e o Garro, porque já o Corinthians joga com 2 jogadores na frente, né, então assim, se o Dorival conseguir encaixar e o Garro voltar a jogar a bola com sequência com o Bidon, ele tem um time titular potencializado com o melhor Corinthians possível. E o banco com esses meninos jogando bola, Guinegão, Eric, né, contra o Kaique, e com esses reforços que ele trouxe, tem o Vitinho ali no banco. Perto de um tempo atrás, o Corinthians não tinha um jogador experiente no banco, o Vitinho ainda não ajudou tanto, mas é um jogador experiente que pode entrar no segundo tempo e ajudar. Então, esses meninos jogando bem e esses jogadores que estavam mal ano passado voltando a jogar, o Corinthians monta um 11 interessante por temporada. Né? E tem o Caio César ainda, que chegou recentemente, é um jogador que estão depositando uma expectativa, uma esperança muito grande nele. Ou tem, mas não tem. Como é que fica essa situação aí, Gabriel? Que ele saiu machucado ontem, né, amigo? É isso, né? Teve o aspecto positivo pela vitória aí por 3-0, mas também um aspecto negativo, né? Que o Corinthians teve 2 jogadores lesionados ainda no primeiro tempo. O Caio César foi um deles, pediu substituição logo ali aos 14 minutos, e o Corinthians confirmou hoje que ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa direita, já iniciou o tratamento com fisioterapia, o clube não deu um prazo para retornar, mas já está fazendo esse trabalho. Esse prazo deve ser muito menor do que o do lateral esquerdo Hugo. Ele também sentiu nessa partida contra o Capivariano, ainda no primeiro tempo, e precisou subir. Hoje o Corinthians confirmou que ele teve uma lesão no menisco lateral do joelho direito. Ele vai precisar passar por cirurgia, certamente vai ficar meses afastado do Corinthians. E aí reforça uma necessidade, né, que o técnico Dorival Júnior vem batendo na tecla aí para um reforço na lateral esquerda, né? O Hugo era o reserva imediato do Matheus Bidu, né, o titular absoluto da posição, só que ele já não vinha se apresentando muito bem, então o Corinthians estava no mercado em busca de um lateral esquerdo. E a possibilidade mais concreta nesse momento é o retorno do Fabrício Angeleri, ele que já fazia parte do elenco, né, fez parte do elenco no ano de 2025, o contrato dele acabou no final do ano passado e não foi renovado até agora. O staff do Angeleri e o Corinthians vinham negociando aí nas últimas semanas para essa renovação de contrato, passou por diferentes momentos, né? Esse Corinthians havia chegado num limite financeiro que poderia oferecer ao... A negociação foi retomada muito recentemente e está bastante avançada, está por detalhes para que o Angeleri feche com o Corinthians e possa retornar, se juntar novamente ao elenco nessa temporada 2026, suprindo uma lacuna importante ali, né? Tanto na lateral esquerda, sendo um reserva para o Bidu, quanto também sendo uma opção ali para a zaga, porque ele já, inclusive, atuou ali com o Dorival num esquema de 3 defensores ao longo do ano passado. É um novo velho reforço, né? Você traz de volta o cara que até mês passado não servia, agora serve. Ele servia, ele que não queria, né? Porque ele pediu muito alto pro Corinthians e a cota de loucura do Corinthians já se esgotou com o Memphis Depay faz tempo, né? Então, como isso tudo tá no outro... O Marcelo Paes agora lá, né? Veio para isso também, para dar uma controlada. E aí o Angeleri deve ter jogado, né, no mar, não encontrou nada, não pegou nada, amigo. O Corinthians já tinha feito proposta para ele. Acho que ele é que tá baixando a bola dele e se ajustando ao Corinthians de agora. Que é importante também. Agora, questão de propostas, Hugo Souza quase foi, não ia. Como é que fica essa história aí dele para o Besiktas? É isso, né? O Hugo Souza recebeu mais uma proposta do exterior, agora do Besiktas da Turquia, né? No valor de 10 milhões de euros, cerca aí de 61 milhões de reais. Mas o Corinthians já recusou essa proposta, né? Esta é a segunda investida
no goleiro corintiano desde o final do ano passado, né? No finzinho de dezembro, o Milan também havia feito uma proposta também recusada pelo Corinthians, né? Esse interesse europeu no jogador fez até a agência de empresários do Hugo Souza se manifestar nessa sexta-feira, né, sobre essas duas propostas que o Hugo Souza recebeu ao longo das últimas semanas, dizendo que ele está focado aí no Corinthians nos próximos meses e na oportunidade aí de eventualmente ser convocado para a Copa do Mundo. E aí deixou para depois do Mundial uma eventual decisão aí sobre propostas pelo jogador. Vale lembrar que o Corinthians está não só atrás de reforços, mas também no mercado para poder vender os seus jogadores, né? Tem uma meta aí de negociar 151 milhões de reais em transferências, né? Ganhar esse valor aí ao longo de 2026. O Corinthians já deixou claro que nessa janela de transferências, que inclusive está fechando, né, os principais mercados, não deve ter negociações, mas as principais movimentações devem ocorrer no meio do ano, né, em jogadores como o Hugo Souza, eventualmente o Breno Bidon, que também está muito valorizado e deve receber propostas. Então o Corinthians nesse momento segurou, né, esse interesse pelo Hugo Souza, né, foi uma proposta prontamente recusada, mas sabe que vai precisar se desfazer de alguns jogadores para fazer dinheiro no meio do ano. Doideira, né? O Corinthians ficou 12 anos com o mesmo goleiro, agora não consegue parar com nenhum mais, né? Que toda hora chega alguém, leva, joga poucos jogos e alguém pega e leva e tal. Isso tá resistindo por enquanto, né? Por enquanto. Nesses valores, né? Porque o valor foi baixo. Daqui a pouco a coisa muda. Eu fico imaginando a cabeça do jogador, né? Milan, Besiktas, a Liga Turca é uma liga interessante. Pô, 10 milhões? Né? 10 milhões. Euros é dinheiro que não é. Exatamente. Goleiro. Goleiro, né? Mais de 60 milhões e pelo de que o reais. Hugo já passou na carreira, né? Ele teve que reiniciar e jogar num time pequeno. Não é mais menino, né? Pra goleiro tem 27 anos, né? Pra goleiro ainda tá legal, mas é agora a hora, né? Eu achei interessante essa postura do staff dele, de vamos esperar a Copa. Se ele vai sabe que Copa, ele tá perto de ir pra Copa e também valoriza mais, lógico, né? Ele volta de uma Copa, Brasil faz a campanha padrão, não quero a campanha diferente. Campanha padrão, quarta de final do Brasil, ele provavelmente é um reserva, ele não vai se queimar e vai voltar valorizado, tava na Copa do Mundo. Se ele vai pra Europa e não joga, nem convocado. Exatamente, pode perder esse bonde agora. São os pesos que tem que ter a cada janela, né? Gabriel, um beijo pra você, meu amigo. Bom trabalho, obrigado e bom clássico aí no domingo, hein? Vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo adversário do Corinthians, que é o Palmeiras, neste domingo às 20h30, em partida que vai ser disputada na Neoquímica Arena, com transmissões da Record, Cazé TV e dos canais TNT. Estou trazendo aqui agora a classificação do Campeonato Paulista. Como podemos ver, o Palmeiras é o vice-líder da competição, 6 jogos, somou 12 pontos. Já o Timão, após essa vitória contra a equipe do Capivariano, ficou ali na 4ª colocação do campeonato, 6 jogos, 11 pontos no Paulistão. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Palmeiras, e aí está misturado o Brasileirão e também o Campeonato Paulista. São 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo que eles fizeram neste meio de semana contra a equipe do Vitória, jogando na sua casa, venceram a equipe do Vitória pelo placar de 5-1. Estou trazendo aqui na imagem um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Palmeiras, e aí está misturado Copa do Brasil da temporada passada, Brasileirão e Paulistão. São 2 vitórias do Timão, 2 empates e 1 vitória do Palmeiras. Enfim, jogo importante para o Corinthians, que se vencer a equipe do Palmeiras, além de passar, ainda quem sabe, a depender do resultado do Novo Horizontino, do Red Bull Bragantino, pode chegar na última rodada brigando pela liderança do Campeonato Paulista. Enfim, jogando na sua casa, poupou alguns titulares nesse jogo contra o Capivariano. Com certeza o Corinthians vai muito forte para esse clássico deste domingo. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, fiel.